Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, que a bênção e a misericórdia de Deus esteja sobre as vossas vidas. E aqui nós estamos para mais uma reflexão na palavra de Deus. E eu queria compartilhar com vocês, nesse momento, o que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 22. A respeito de Jesus, que diz assim: No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos seus barcos e foram a Capernaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a estes o Pai Deus o selou. Enfim, Jesus sabia que o povo procurava para ir atrás dele para receber os benefícios dos seus milagres. Eles estavam encantados porque Jesus multiplicara os pães, né? E os peixinhos, e saciou a fome deles. E Jesus disse: vocês me procuram por causa dos sinais espirituais, mas do pão, né? E trabalhai, Jesus disse assim, buscai o pão que não perece. E a partir daí, Jesus começa a fazer uma ministração, dar uma orientação para eles, mostrando que ele é o verdadeiro pão, o pão da vida, né? O pão espiritual e seu sangue, e orienta que eles comam do pão que é Jesus e do sangue que é a vida espiritual, o perdão dos pecados. E eles não compreenderam, não entenderam aquela ministração, aquela palavra, aquela fala de Jesus, explicando para eles que o Senhor Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. E eles não entendiam, né? Porque para entender as coisas de Deus é preciso que o Senhor esclareça. E eu queria daqui desses versículos que eu li, passar para o versículo 41 do mesmo capítulo, capítulo 6 do Evangelho de João, onde no versículo 41 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, comentavam os judeus: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-os Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é Deus. Esse tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E ele confirmou: eu sou o pão da vida. Então, veja bem, interessante que aqueles judeus murmuravam, aquele povo, e diziam: peraí, está dizendo que ele é o pão que desceu do céu, não estamos entendendo nada, coisa confusa, coisa estranha ele dizer que é comida e é bebida. Como pode ser isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque enquanto Deus não toca no coração, na mente, no entendimento do ser humano, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Ele entende só com a sua mente, só com o seu raciocínio, com a sua lógica. Tanto que aqueles judeus,
Eles disseram assim, espera um pouquinho, está falando que ele é o pão que desceu do céu, que ele veio do céu, coisa mais confusa. Nós não conhecemos a família dele, conhecemos José, porque eles tinham José, né, que foi o pai de criação de Jesus, mas eles não entendiam o que a obra grandiosa que Deus tinha feito, porque Jesus nasceu não da relação de um homem e de uma mulher, da relação humana sexual de um homem e de uma mulher. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Maria, sua mãe, concebeu, engravidou do Espírito Santo, sendo ainda virgem, né? Então, eles não entendiam e não compreendiam. Nós não conhecemos a sua família, conhecemos seus parentes, conhecemos a casa onde ele mora, temos o seu endereço. Ele é filho de José, de Maria, e agora vem dizer que é o pão que desceu do céu. E Jesus tentou explicar ali para eles e para os demais, que aquele que vem a mim é aquele que o Pai escolheu, aquele que o Pai determinou, aquele que o nosso Deus abriu a mente para compreender as coisas celestiais. Porque para aquele que não tem o entendimento, que Deus não abre o entendimento, se Deus não fizer essa obra, não é por nenhum esforço humano que qualquer um de nós vai conseguir. Então, eu quero, nessa oportunidade, que estou aqui conversando com você, refletindo sobre as coisas de Deus, o que é que você conhece de Jesus? A história dele, a história que o povo conta a respeito do Natal, que ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, falando sobre o Natal, todas as comemorações. Tem pessoas que só conhecem a história, mas não conhecem a essência de Cristo como Salvador, o Messias, bendito e santo, que morreu na cruz, viveu e morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer grande salvação. O que é que você sabe a respeito de Jesus? Só aquilo que você viu nos filmes, a história que foi contada, as novelas que são feitas a respeito da sua vida? É só isso que você conhece de Jesus? Ou você já experimentou no seu coração, na sua alma, no seu espírito, a presença, o poder de Deus, a revelação do Salvador, o Messias, que nos livra de uma vida de pecado, transforma, tem poder de alimentar as nossas almas com o pão celestial que é o seu corpo, é a sua vida. O que é que você conhece de Jesus? O que é que você sabe de Jesus? A história, o nome da sua mãe, Maria, o nome do seu pai de criação, José. O que é que você sabe? A história que te é contada? Ou Deus revelou ao seu coração? Ou Deus abriu a sua mente para entender as realidades, as verdades do Evangelho e da grande salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você pode dizer, pastor, mas eu não consigo compreender, eu não consigo entender, é confuso. Então eu te recomendo que você busque a presença de Deus em oração. Se alguma coisa não fica muito clara para você, se muita coisa não te dá o entendimento perfeito das coisas de Deus, do plano da salvação, da obra que Jesus Cristo realizou, do que isto pode fazer na sua vida, na vida da sua família, dos seus queridos, dobre o seu joelho. Busque a presença de Deus, clame ao Senhor. Senhor, eu quero entender melhor as tuas coisas. Eu quero entender melhor o teu plano de salvação. Eu quero compreender melhor por que Jesus veio ao mundo, por que ele padeceu, por que ele morreu numa cruz. Nós podemos entender e compreender isto lendo a Bíblia, lendo a história, mas é importante que aconteça muito mais do que isso. Que haja a revelação do Espírito Santo de Deus na tua alma. Uma revelação profunda dentro da tua mente, não feita por entendimento da tua lógica, da tua sabedoria humana, mas a compreensão que Deus pode te dar, porque Ele é o autor da vida eterna, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Pai Celestial, e a Bíblia diz que Deus é amor, Ele te ama, Deus não rejeita ninguém.
Deus não tem especialidade com esse ou com aquele, Ele ama a todos nós, Ele ama você, ama a tua vida. Se você não compreende muitas coisas a respeito da vida espiritual, dobra o teu joelho, clama ao Senhor Deus no nome do Senhor Jesus, porque Jesus é o nosso mediador, a nossa ligação entre nós e Deus é Jesus Cristo. Então, passe uma oração a Deus, dobre os seus joelhos, busque a presença do Senhor em particular. Senhor, eu quero entender melhor as coisas que eu leio na Bíblia, que eu leio na Tua Palavra, eu não tenho entendido direito, eu não compreendi ainda claramente por que Jesus morreu na cruz. O Espírito Santo pode te revelar todas estas coisas, é Ele quem revela. Então você precisa confiar e buscar a presença de Deus em oração. Faça isso, Deus pode abrir a tua mente, se ainda não abriu, se você ainda não compreendeu, para compreender os segredos do amor de Deus. Os segredos que Deus tem através do seu amor, da sua misericórdia e da grande salvação que Ele trouxe através de Jesus Cristo. Nós vivemos tempos de inquietação, tempos de angústia, de aflição, muitas pessoas estão sofrendo, mas você pode buscar em Deus a resposta para tudo isso. Você pode buscar em Deus o entendimento para todas as coisas, o fortalecimento da tua fé e a salvação em Cristo Jesus. Amém? Por isso agora nós vamos orar. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça e vamos fazer uma oração. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, é em nome de Jesus Cristo que eu estou orando por todas estas vidas que estão compartilhando deste vídeo aqui nesse canal do YouTube. Senhor Deus, abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa esta pessoa que me acompanha nesta oração. Se alguém estiver enfermo, poderoso és tu, Senhor, para libertar da enfermidade, para restaurar todas as coisas. Esta família que está tão abalada por tantas situações, tantas coisas, o Senhor pode trazer paz, solução dos problemas. Aquele coração que está temeroso, amedrontado, Senhor, revela o teu amor, o teu poder e a tua graça. Estende as tuas mãos e abençoa todos em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, nos permitindo Deus.